Shalom, igreja. Shalom, shalom, shalom. Glória a Deus. Quem está feliz? Amém. Tome seu assento. É motivo de muita alegria. Glorificado seja o nome do nosso Eterno. Vou fazer uma retificação aqui. No momento da abertura, Israel ele falou Hebreus 13, 1 e pregou sobre Hebreus 13, 15, tá? Então ele na hora que falou, ligou a seta, botou a quinta e foi embora. Mas é bom que foi, pelo menos foi, né? O importante é ir. Compete a nós, adultos, endireitarmos as veredas e valorizar a disposição e a coragem e a bravura. Mas lá no 15 está escrito, portanto, ofereçamos sempre por meio dele a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu santo nome. Então, a explanação ele fez bela. Só que aí você que estava aqui porventura, quando viu, falou, não, aqui fala do amor fraternal. Mas na realidade ele pregou sobre isso. Amém? Só para poder nós entrarmos na palavra, mas corrigindo essa questão que é importante. Valorizar o ser aguerrido. Você que está nos visitando nessa noite, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a casa do nosso Deus. Amém? Abram por gentileza as vossas Bíblias aí no livro de Josué. Josué, capítulo 2, versículo 9 e 10, e logo após, versículo 16, 17 e 18. Quando você achar, você dá um glória a Deus. Quem não achou, diga estou procurando. Quem não quis procurar, diga eu vou olhar na tela. Quem não trouxe a Bíblia, esqueceu, a tela fala e vamos nessa. Todo mundo achou? Aos viajantes que vieram aí de Capim Grosso, estavam em obra lá, estavam acompanhando. Deus os abençoe, Deus os recompense por essa missão que foram lá fazer para ganhar almas para Jesus. Isso é um povo maluco, né? Sai de um lugar, saiu ontem, pós-batismo, e viajaram para ir naquela cidade falar do amor de Cristo e apresentar as boas novas do Evangelho naquela cidade. É uma obra que, aos pouquinhos, Deus vai consolidando. E foi uma caravana aí. Quantos carros foram? 3 carros. Bom demais. Acho que tinha mais gente daqui do que de lá, não tinha não? É assim mesmo. Aos poucos Deus vai fazendo. Aos poucos Deus vai manifestando. Deus é bom. Maravilhoso, em nome de Jesus. Glória a Deus, você achou? Pedimos perdão pelos constantes inconvenientes também ocorridos devido a problema no ar-condicionado. Daqui a pouco a gente resolve isso, de uma forma ou de outra, viu? A gente vai resolver, em nome de Jesus. Mas tem lugar mais quente que aqui. É bom lembrar. Tem. Tem um lugar fervendo. E é um fervendo que não consome, né? Então vamos
Nos acompanhando aí, que não pôde estar aqui, está viajando. Nós temos pessoas ali que nos acompanham da Espanha, de Portugal, da Bolívia, do Equador e de outros lugares também. São Paulo, Brasil em si, muita gente acredita naquilo que Deus tem nos dado como fundamento e pregação da palavra nesses dias. Então, fiquem conosco. Boa leitura, irmãos. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o vosso pavor caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão apavorados diante de vós. Temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíram do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, aos quais destruístes. O 16 agora, irmãos. E disse-lhes: ide vós ao monte, para que não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem da perseguição. E depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão vermelho, a janela por onde nos fizeste descer, e não recolheres em casa contigo o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos e toda a família de teu pai. Fechem os olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Redentor, nessa noite estamos aqui para cultuar, adorar, celebrar e engrandecer o teu santo nome. Agradecemos por mais uma maravilhosa oportunidade. Obrigado porque, mesmo sendo pecador, falho, miserável, pequeno, o Senhor me trouxe para trazer a tua palavra nessa noite. Não tem nada a ver com a palavra minha, e sim tua. A palavra é tua, o poder é teu, e o Senhor tem liberdade para manifestar da totalidade do teu querer nesse lugar. Que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu suma, Senhor, que o Senhor apareça, só o Senhor seja visível, porque de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer a esse povo. Portanto, eu te peço favor, amor, misericórdia. Te peço livramento sobre essa casa, sobre os filhos ministeriais, sobre todos que estão aqui e também sobre aqueles que estão assistindo. Que o Senhor manifeste da tua glória, perdoe os nossos pecados, Senhor. Tem misericórdia, nós nos apresentamos nesse altar como pecadores, como falhos, meu Deus, como totalmente necessitados da tua mão de oportunidade. Pai, em nome de Jesus, fique conosco, faça cumprir o teu querer. A graça que o Senhor separou, que o Senhor guardou para essa noite, entrega, derrama, cumpre, é isso que eu rogo. Também eu conclamo a Ti que envie os Teus anjos guerreiros, aqueles que travam guerras em favor de fazer cumprir a Tua vontade na vida do Teu povo, que travam guerras contra os inimigos, os valentes das trevas, e que esses anjos sejam vitoriosos, que esses anjos possam travar todas as guerras, para que nós que somos o Teu povo,
possamos usufruir dos benefícios, dos livramentos e da Tua glória manifesta. É isso que eu declaro nessa noite, os nossos ouvidos sensíveis, meu Deus, o nosso olhar atento e que a nossa mente esteja totalmente preparada para receber tudo aquilo que o Senhor há de fazer, cumprir e realizar. Em nome de Yeshua, o nosso Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Graças a Deus. Tema da mensagem: desobrigado serei. Repita comigo: desobrigado serei. Raabe, ela aparece sendo citada na palavra de Deus 5 vezes. E nas 5 vezes que fazem menção do nome dela, a chamam de meretriz. Ou algumas versões já com a tradução interpretada, a chama de prostituta. Nas 5 vezes. E, sinceramente, a história dessa moça, ela mexe muito com a nossa parte de conceito analítico e o que o outro representa, mediante as coisas que fizeram no decorrer da sua trajetória. E também fala atacando diretamente aquela nossa área que aponta dedo, acusando. A história dessa mulher, ela nos leva também a refletirmos que Deus pode usar quem Ele quer. Até uma meretriz, até uma prostituta, até um ladrão, até alguém que, segundo a análise da sociedade, já tornou aquele indivíduo, aquele cidadão, como um descartável. E Deus tem alguns mistérios também específicos em pegar gente que não vale nada, como eu e você. Vou repetir. Deus tem alguns mistérios específicos em pegar gente que não vale nada, como eu e você, para manifestar uma história alegre e quebrantável. Ao ouvir, ao sentir. Ao ouvir, ao ver e ao sentir. Quantas histórias bíblicas que você começa a ler e aquela história lhe dá um impulso e você começa a ver que por mais miserável que você seja, Deus também pode usar. Por mais pecador que você seja, Deus também pode lhe usar em algum momento. Deus está sempre disponível e atento a ver coração, a ver sentimento, a ver alguém que tem coragem também e bravura de fazer o que tem que ser feito. A maioria dos homens, e mulheres de Deus, que Deus usou para estabelecerem seus nomes na história, nos canons bíblicos, foram pessoas que tiveram atitude, foram pessoas que tiveram bravura e coragem. Então, nem sempre você vai ver em você a capacidade, a habilidade, a eloquência. Mas se você tiver coragem, é o que Deus precisa. Se você, não é basta dizer, eis-me aqui. É um eis-me aqui tremendo, o eis-me aqui é forte. A minha atitude talvez não seja. Porque a gente tem muita atitude de convicção verbal. Mas na hora que quiser, pronto, é você, pode ir. Aí as pernas enganam, as pernas tremem. Na hora do confronto, e do conflito real, é que a gente vê que o que a boca falou, a gente não tem coragem de cumprir a grande maioria. Ou então, quantas pregações, eu como exemplo próprio posso falar isso aqui, testemunhar para vocês. Quantas pregações duras que eu preguei aqui, e o primeiro a se arrebentar foi eu na descida. Difícil é ter alguém ter coragem de dizer, eu fui provado naquela pregação. Difícil é alguém ter coragem de dizer, eu caí naquela pregação. Eu escorreguei pós-pregação.
Eu achava que não, mas quando eu preguei, na descida eu fui visitado e eu não suportei. Então, homem de Deus, mulher de Deus, tem que ter também coragem e bravura para dizer assim: errei, pequei, menti, achei que era capaz e não fui. Subjuguei a sua capacidade, achando que a minha estava superior, e eu vi que a minha ainda está menor do que a sua. Porque assim, nem sempre o que está subindo no altar é mais capaz do que o que está sentado aí. Talvez um dos motivos que mais Deus está usando o que está no altar é porque os maiores capacitados não se apresentaram como soldados. Ah, mas Deus dá jeito? Não, Deus não dá jeito, Deus não é Deus de barganha. Agora Deus escuta quem tem coragem, quem tem verdade e quem está disposto a fazer o que tem que ser feito. Eu estou assim, mas se o Senhor quiser, eu vou. Aí Deus fala, vai, num caminho ele limpa, num caminho ele sara, né? No caminho ele aperfeiçoa. Quantas pessoas que insistem, travam guerras dentro da igreja, aí anos e anos. Nós que trabalhamos muito com a parte de restauração de famílias e casamentos, já fomos confrontados, tenho certeza, com todo tipo de história. Todo tipo de história dentro de um casamento nós conhecemos. A não ser que inventarem outra, né? Se inventarem outra história de algumas possibilidades que um casal tem de fazer, a gente não conhece, mas as demais aí, o que você imaginar, nós já experimentamos tratar algum tipo de casal. Já experimentamos cuidar de casal que separou 3 vezes num documento e casou 3 vezes. Quando separava, fazia o documento, fazia tudo, Deus aparecia e dizia, volte. Ele ia, lutava, guerreava e voltava. Quando ele estava no meio do casamento, ele submetia esse casamento a um nível degradante, né? Infernal. O homem era possesso pelo diabo e não está mais entre nós. Graças a Deus o Senhor recolheu ele. Casado. Eu falei, ainda bem que casou, porque senão a mulher ainda ia se arrebentar, ia ficar sem uma pensão. Ainda bem que antes dele morrer, de Deus recolher ele casou de novo. Aí o direito é todo dela. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Por quê? Porque senão é a igreja que tem que sustentar. É assim? É? Lógico que é. E é obrigação da igreja. Agora, entendam, porque às vezes nós também fazemos algumas reivindicações para a igreja. Quem é a viúva que a igreja tem a obrigação de sustentar? A que permanece com a sua viuvez. E aquela que se tornou exemplo na igreja. Que tipo de exemplo? Ela produz ensino. Ela começa a narrar os fatos e os feitos da sua caminhada, desde benevolência, desde coisa boa, coisa ruim, e ela se levanta como uma defensora do lar, mas sendo exemplo das coisas que as pessoas não podem mais fazer. Então essas aí é obrigação da igreja sustentar. É sério? Sério. Essas se tornam instrutoras, inclusive, das moças, das jovens e das senhoras que enfrentam seus graus de dificuldade. Ou seja, esse homem, ele fez coisas que, se eu fosse contar em um livro, nenhum de vocês ia acreditar. Mas Deus quis, todas as vezes, que ele casasse de novo, pastor Braz. E não foi ele que quis, foi Deus que perturbou para ele casar. E Deus, quando ele incomoda alguém, esqueça. Ou você faz da forma que ele quer. Nós já tivemos muitas ações também de restauração de casais. Coisas bobas, coisas bestas, desencontros, né? Ego, porfias, um nível de penetração de Jezabel, que ataca muito mais a mulher na parte de governança do lar, e aí começa a fazer muita coisa. Também tem outra parte de Jezabel que ataca o homem, em outras áreas também. Mas uma casa não é difícil e não é fácil de tocar. Não. Não é difícil e não é fácil. E é clichê, mas é real. São ações diárias. São decisões diárias.
E uma das maiores recomendações, são duas recomendações que nós tratamos como norte primordial. Casamento não precisa ter nem direito e nem razão. Ponto. É meu direito, é minha razão. Esqueça, se você reivindicar direito e razão, nunca vai dar certo. Nunca. Quem pegou o estandarte do direito e o outro pega o da razão. Aí ficam os dois degladiando-se e reivindicando. É meu direito, é minha... Porque a Bíblia diz, né? E o cara é mais chato ainda. Fala assim, a Bíblia manda você ser submissa. Estou falando tudo isso por quê? Porque um casamento que é a base, sinceramente, a base primordial do Evangelho e a base de proteção do Evangelho é a família. Rompeu-se as famílias, o Evangelho se torna cada vez mais decadente. Por quê? Quem defende princípio, leis, valores, é quem luta todos os dias dentro da sua casa para manter seu lar em paz, em equilíbrio. Porque o que é que o mundo quer, o que é o que o demônio quer? Que você viva a sua vida da sua forma. Que você seja um visitante da igreja, mas na hora que a igreja precisar que você seja, né? O que o altar precisa, necessita, você pega e afrouxa. E afrouxa por quê? Porque não está pronto. Eu também não estou. Só que a bravura, a coragem faz com que gente que não estão prontas venha no altar. Aí Deus manifesta. Tem um monte de gente sentada aí que ainda não se apresentaram para fazer o ID do Senhor. Aí o peso da responsabilidade fica em uma quantidade menor. Só que todo mundo é beneficiado pela graça, pela unção, pelo mover. Pastor erra muito mais do que você. Se você estava iludido, achando que pastor não erra, quem mais erra é a gente. Tá? Vou abrir a caixa preta para vocês. Quem mais erra somos nós. E por mais nós errarmos, e a maioria de nós, né, não termos coragem, né, de chegar no altar e confessar, aí a gente vê um monte de ação decadente na igreja. O que precisamos nesses dias é darmos as mãos uns aos outros. E os pastores estarem olhando para Cristo. Por quê? Porque quem deu a vida foi Cristo. Quem morreu por nós foi Cristo. Quem nos chamou para essa empreitada, para essa responsabilidade foi Ele. E não foi por capacidade. Senão Ele pegaria os mais letrados, os mais intelectuais, aqueles que pudessem chegar em alguns lugares com força de influência e com poder de caneta. Não, Deus pegou gente que não vale nada, igual a mim e você mesmo. Para Ele forjar, para Ele formar, para Ele capacitar, segundo o que Ele veio cumprir na terra. Você já reparou que é muito difícil você forjar um líder que já disse que é líder? Você não consegue forjar um cara e dizer assim, não, é porque eu apresento a você o meu currículo. Aí já vem com um livro, né? Ele diz, eu vou dizer algumas coisas aqui que na minha vida pode isso não pode, isso não pode. Até para o líder começar a tentar instruir esse cidadão, ele vai dizer assim, quem é você, irmão? Você tem mestrado aonde? Você tem MBA aonde? Em Harvard? Fala, você veio aqui para fazer o quê, miséria ruim? Você veio aqui para discutir o que? Ensino da gramática, português, física, ou tu veio aqui para a gente aprender com aquele que é o único que é perfeito. Então a gente tem um problema muito grande e adoeceu a igreja. Os líderes que buscam alimentar-se da palavra para terem resposta para tudo e não para se submeterem à totalidade do querer do Eterno. Não, eu me considero um estudioso da palavra. Tudo bem, parabéns. Mas a igreja ganha o que com isso? A obra de Deus ganha o que com isso? Com você sendo esse memorando, né, ambulante. Esse homem cheio da palavra, cheio da presença. Uma certa vez, eu descobri um talento maravilhoso em um homem aqui na igreja. Eu não vou citar o nome dele.
E aí eu vi que ele tinha uma capacidade de instruir o povo. Eu mesmo comecei a chamar ele de mestre. Eu falei, você é um maestro, louvado seja Deus, você chegou para cá. Porque eu não tenho problema nenhum, irmãos, de ver alguém melhor subindo, até para poder diminuir meu fardo. Estou feliz demais. Se você tiver essa competência, essa habilidade, venha correndo, só venha. Porque aqui é o seguinte, essa igreja, se o cara der um arroto, falando em línguas, ele fala, já é pregador. E era assim aqui, então a gente viu capacidade, viu habilidade, viu o que quer, e fala, não, meu irmão, bora, chega para perto. Porque aqui ninguém está reivindicando título de posse, de herança em cima de terra, não, daqui não. A gente quer cumprir a nossa etapa em Deus, ainda que seja lentamente, mas perseverar no tempo e ser quem o Senhor nos chamou. É difícil? É muito difícil. É muito difícil. Por quê? Porque os nossos maiores problemas são problemas de liderança. Não são problemas, na sua grande maioria, de membresia. Nós precisamos desenvolver uma liderança eficiente, excelente, que cumpra de uma forma que o azeite seja extraído e esse azeite louve a Jesus. Nós passamos, estávamos falando, eu e a pastora, nós não passamos em muitas igrejas, tá? Não passamos. Passamos em uma igreja, casamos, depois fomos ajudar o primo dela, o apóstolo Alex, lá no Garcia, e de lá sumimos. Por quê? Porque a gente tinha eu tenho um medo absurdo de prejudicar o lugar que me aceitou. Eu tenho um medo absurdo de causar dano no lugar que me aceitou para congregar. Tenho medo, sempre carreguei isso. Então, sumiu, cara, você está onde? Não é da sua conta. É cada um no seu quadrado. Não, eu queria saber onde é que você está. Estou voando, irmão. Estou voando. Estou batendo asa. Não saí em rebeldia, saí com licença, saí com honra, saí com dignidade e não chamei ninguém. Sabe por quê? Porque o que acontece com as igrejas? É bom até formar. Depois que forma, ele fala, rapaz, os meus olhos se abriram. Os teus olhos se abriram. É normal os olhos se abrirem, mas quem instruiu? Quem lhe deu esse colírio? Quem lhe deu esse colírio? Porque o lugar foi bom para te dar um colírio, para você abrir o olho e condenar o lugar que lhe deu o colírio. Então tem alguma coisa errada, é com Deus, não é nem com a igreja. É sério? Sério. E falo sem medo aqui. Tem alguma coisa errada, é com o Senhor. Isso é pecado? Que eu assuma. Não porque sou bom, mas porque eu quero trazer clareza na palavra dele. A palavra de Deus, ela é muito clara, desde que eu não queira dominar ela para meu bel prazer, porque ela vai ter resposta para tudo. Então nós saímos e o pessoal perguntava, vocês estão por onde? Vocês estão por onde? Eu dizia, meu Deus do céu, eu estou viajando, irmão, viajando. Não é porque eu queria ir visitar o quê, miséria? Tu não está aí na igreja, peste ruim? É aí que Deus te quer, foi aí que Deus te plantou. Ruim é tu que está aí. Minha preocupação agora é você aí destruir esse negócio tão bonitinho que ficou. Que é uma sede, é uma necessidade, é um negócio. Então, líder tem que tomar cuidado. Por quê? Porque se nós não tomarmos cuidado, ovelha não aguenta ouvir um chocalho. É o quê? Bastou ter fome. Não aguenta ouvir um chocalhozinho, ela, ó. Pergunte aos pastores antigos, ao Papa ali, pastor Braz. Sim, porque tem quantos pastores que ele derramou óleo na cabeça? Ele quer me cuidar, lá tem um cara de Petrolina que honra, de 100 que ele ungiu, deve ter uns 5 que honra ele, o resto quer que dá uma banana para Braz. Ainda diz assim, que é isso, Braz? Quem você pensa que é? Diante de Deus há uma linhagem hierárquica.
vou repetir para vocês. Diante de Deus há uma linhagem hierárquica. Um exemplo. Quem ganhou Billy Graham perante Deus é maior que Billy Graham, tá, gente? Você não entendeu? Quem ganhou Billy Graham é maior que Billy Graham. Quem ganhou Benny Hinn é maior que Benny Hinn. A gente que entende errado. É sério? Sério. E esse movimento de valorizar o que cresceu matou o que ganhou. Matou o que ganhou. E por matar o que ganhou, não se conta mais as histórias de quem realmente formou o cidadão, o indivíduo. Mas por que isso cresce, esse movimento? Porque outros pastores recebem essas ovelhas de chocalho, sem perguntar o porquê, o para quê e o como. Porque conta com número. E o problema de contar com número é que a gente pode encontrar toda sorte de mazela. A gente começou a fazer evento, a igreja, show, eu estou com o senhor, porque deve rapaz, Deus tocou no meu coração para vir ficar aqui. Que Deus, irmão. Você gosta do movimento, você gosta do moído, você gosta do reteté, roda, pula, e sem falar que reteté é uma expressão que eu não vou nem entrar no estudo aqui, tá? Você gosta do mistério, você gosta de que aqui fale pouco disso e faça muito isso, ó. E aí a gente vem em uma contramão para constituir e consolidar um modelo diferenciado. Fazendo o quê? Gerando dentro de você aquilo que a sua carne odeia. Transformação. A nossa carne odeia transformação. Então, eu prefiro buscar um lugar que eu seja envolvido em um movimento e aquilo gere uma satisfação na minha primeira camada. Sabe qual é a nossa primeira camada? A alma. A primeira camada é a alma, porque ela tomou um choque lá, ela diz, nossa, que negócio bom, né? Uma palavra que não criou choque, uma palavra que não me ofendeu em nada, uma palavra que a gente entra e sente paz. Isso não é palavra, gente. A palavra de Deus, se ela é viva e eficaz, vai confrontar o imoral. Porque se ela não faz isso, ela não é viva e eficaz. Então Deus, Ele levanta pessoas em tempos específicos para forjar caráter em determinados tipos de pessoas. Vocês já repararam as guerras dos últimos dias, como igreja que temos travado? É birra no meio do povo na nave. É birra porque o outro deixou de seguir. É birra porque, rapaz, assunto que nem compete à igreja, quem recebe as queixas é a igreja. E sabe por quê? Porque nós estamos em um tempo que o Senhor está fazendo uma grande separação e nós não estamos percebendo. Vou repetir. Nós estamos em um tempo que Deus está fazendo uma grande separação na igreja. Separação o povo do chocalho está indo para um lado específico, e o povo que gosta de ração é pouca, mas é boa. Esse povo fica. Esse povo fica. Eu tenho repetido esses dias que igreja é coisa de maluco. Sério? Sério. Coisa de maluco. Deus fala assim, vou comediado tanto na sinagoga, os escribas, os fariseus. Agora quem estiver na liderança de uma igreja vai ser comediado do início até o final também. É como se fosse dessa forma. Sabe por quê? Porque você nunca vai agradar todo mundo. Você vai errar muito com o interesse de fazer as coisas acontecerem. Eu estava fazendo uma análise dos nossos últimos... Completamos 7 anos.
7 anos. Em dezembro, de constituição em documento, de licitude. Essa igreja, 7 anos. Eu comecei a fazer uma análise de quantas pessoas nós batizamos aqui. E aí eu comecei a fazer algumas perguntas a alguns amigos pastores. Falei, você se lembra quantas pessoas que desceram as águas permaneceram na sua igreja? Ou na igreja que Deus lhe deu para liderar? Ele falou, rapaz, só fica 20%. E batiza muito? Ele falou, muito? Muito! Demais batiza. Por quê? O batismo ele é apelativo. O batismo ele é apelativo. Porque são mensagens muito maravilhosas de ouvirmos. Quem crer e for batizado será salvo. O cara fala, opa! Eu vou, irmão. Por quê? Vou subir. Desce as águas. Desceu as águas, meu irmão. Aí começa a vida do crente. Veja a análise de Jesus. Desceu as águas. Há uma apresentação pública. O pai fala, esse é meu filho amado. A ele escutem. Acabou o batismo? Acabou. Vem o Espírito Santo. Vamos receber seu certificado, Yeshua. Meteu para o deserto, meu irmão. Jesus desceu as águas. Em seguida foi conduzir aquela festa. Olha que lindo. João Batista está lá, raça de víbora, quem vos fará escapar da ira vindoura? Chega Jesus, ele está contando a história. Eu estou batizando vocês com água, mas após mim virá... Oh! Chega Jesus na fila e fala, presente, Batista. Aí ele falou, espera aí, mestre, eu não sou digno nem de desatar as alparcas dos teus pés. Reconhecimento público, dando honra a quem tem honra, publicamente. Só que Jesus ele vai se submeter à mão de um homem, para levá-lo a um dos atos mais importantes, né? Que é o batismo. Quando acaba, você vê que uma imagem linda desce. E essa imagem linda é maravilhosa, porque o Espírito desce como forma de pomba. Está todo mundo, gente, olha o brilho, olha que lindo, olha que maravilhoso. Uau! Aí Deus faz questão, ei, esse é meu filho amado. É o pai apresentando. Vocês viram ali? Abriu o culto? Foi meu filho. Estava nervoso? Abriu uma coisa, leu outra. Mas é meu filho, fez. Bravo, corajoso. E é isso aí. Quando saiu, o destino, deserto. Parabéns aos que batizaram ontem. Seu destino é deserto. Desceu as águas, é deserto. Então é difícil. Aí eu estava fazendo análise, eu já batizei tanta gente, eu parei até de ver as fotos. A última foto que eu vi, a gente tinha batizado 15. Diga quantos tinha aqui na igreja? Não deu nem 10%. Acho que aqui o verdadeiro Big Brother é nessa igreja, meu amigo. Porque aqui é fator de eliminação. Porque aqui não tem a brechinha, né, do deixa queimar. Então o cara aqui, ele fala, rapaz, é porque é muito difícil, né, nessa igreja. Essa igreja ela é bem primitiva. O pessoal vem falar com a gente assim. Ela é bem primitiva, né? Falei, mas tem outras. Tem outras. Só que a maioria dos que saem, não saem para a igreja. O motivo é, sai para o mundo. Isso é o que adoece, né? Entristece o nosso coração. Queridos, eu estou falando tudo isso porque são 7 anos que devem ser refletidos. O que nós fizemos de bom, de médio e de ruim.
Quais foram os nossos erros como líder? Errou demais, demais, demais. Deveria tomar uma pedrada de cada um de vocês aqui, eu deveria tomar. Errei muito. Mas querendo não. Errei, querendo fazer com maestria aquilo que Deus me comissionou, Deus me convocou. E com isso se amarga de um monte de situação. Amigos e inimigos. Infelizmente é isso que o reino causa. Mas louvado seja Deus também, porque no final haverá uma separação, né? Mas vamos lá, a mensagem vai ser muito rápida. A que eu li, você não achar que eu esqueci. 2 espias enviados por Josué vão espiar a terra. E o lugar que eles vão escolher para ficar lá hospedado é uma hospedaria, mas também é uma espécie de prostíbulo. É uma hospedaria que também é uma espécie de prostíbulo. Quando eles chegam lá, a aparência do povo judeu, todo mundo sabe que é uma aparência diferente. Então, você dizer, como foi que descobriu que aqueles homens estavam lá? Eles são diferentes. E se forem aqueles judeus bem ortodoxos, aí, meu amigo, não se esconde em lugar nenhum. Abriu a boca, vai ver. E aí o que acontece? Eles chegam lá para espiar. Só que quando chegam em Jericó, ela é altamente fortificada. A ponto dos muros serem tão fortes. Escutem que isso é muito importante. Os muros de Jericó são tão fortes que casas se abrigam em cima. Olha a largura que tem esse muro. Esses homens, quando vão lá, encontram Raabe, e quem faz propaganda de Deus não são os espias. Quem faz propaganda de Deus é Raabe. Raabe diz assim, o meu povo aqui está tudo maluco, com medo. Porque a história do Deus de Israel, que fez e deu livramento para vocês, o que falar desse Deus na abertura do mar? O que falar desse Deus que fez com que vocês escapassem e vingassem e ganhassem uma guerra para 2 reis? Então, ela faz uma apresentação de Deus, ela está evangelizando os espias. Está dizendo, aqui todo mundo já sabe que essa cidade está com os dias contados. O que foi que aquela mulher fez? Aproveitou a oportunidade. Quando você tem certeza que Deus é forte, que Deus é poderoso, você tem que escolher qual lado você fica. Vou repetir. Quando você sabe quem é Deus, seu poder, sua fama, sua majestade, você tem que decidir de que lado você fica. E eu vou te falar, nessa hora, o diabo sempre perdeu. Na hora da decisão, sim. Quando a notícia do tamanho do poder que Deus tem, esqueça, só a fama de Deus já faz com que todos decidam por ele. Porém, em Jericó, tem um povo que sabe da fama, mas tem lealdade àquele rei, tem lealdade àquele homem que está ali. Só que tem um prostíbulo ali e tem uma mulher que, segundo relatos estudiosos, e eu não quero entrar muito nisso, vão falar que ela se prostituía para ajudar a família, que ela se prostituía, vendia o corpo para poder, enfim, sustentar a sua casa. Eu não quero entrar na questão cerne do pecado, porque pecado é pecado. Para sustentar a família, para sustentar a vizinha, pode ser para sustentar quem for, pecado é pecado, certo? E Deus não pegou ela porque ela era uma prostituta, mas que se prostituía apenas para sustentar a família. Existem outros meios, existem outras formas, existem N situações que você pode fazer sem literalmente mergulhar no lamaçal do pecado. Deus a escolheu porque ela tem o poder.
de decidir quem é Deus e quem é o diabo. E na hora da decisão, ela diz assim, a história do Deus do céu já causou medo e pânico em todo mundo aqui. Então a primeira coisa que ela tem é o quê? Medo. Porque a fama de Deus causa medo, causa espanto. Por isso que quando alguém, principalmente alguns itinerantes vão pregar, vai dizer que se você torcesse o Antigo Testamento, só saía sangue. É mentira. É mentira que com Jesus é muito mais lá embaixo. Deus estava revoltado. Daqui a pouco o povo se humilhava, prostrava-se, e Deus falava, eu ouvi o teu clamor. Eu recebi o teu arrependimento. Eu estou cancelando essa guerra. Então, Deus sempre que encontrou um coração bom, Ele se pôs de pé no seu trono, porque esse Deus é assim. Ele é benevolente, Ele é amoroso. Então, se você se arrepende, Ele volta mais uma vez. Se você produz perdão, Ele volta mais uma vez. Porque só tem um motivo pelo qual o Senhor estabeleceu a terra, criou a terra, para um bem maior, que era nós estarmos congregando nessa terra, tendo Ele como Rei, único, Senhor, único, e exaltando Ele. Aí vem as nuances que sucedem no decorrer do processo, que aí vem serpente, vem Adão, vem Eva, vem tudo, vem gigante, vem até a gente se arrebentar todo e estar aqui agora lutando para subir, meu irmão. Lutando mesmo, segurando mesmo para poder tu não ir para o inferno. E para o pastor ainda é pior, tá? Porque vocês vai ter a fila indiana. A gente vai subir e vai dizer, ó, vamos apresentar aqui, Senhor, aqui está as ovelhas que o Senhor levou. Falou, pronto, passa. Aí as ovelhinhas, segundo a palavra, vai estar escrito assim, ó, vinde benditas de meu Pai, vinde benditos do meu Pai. Aí por último vem o pastor, calma aí, tem uma sala VIP ali, VIP para você. As obras daqueles que carregaram o cajado vão ser analisadas. Por isso que a gente vai ver muito aquela história, mas em teu nome, né, eu fiz, aconteci, mas mudou a vida sua? Os feitos miraculosos de Jesus sendo cumpridos através da sua vida, também transformou a sua vida? Porque às vezes, passa muito milagre nas nossas mãos, mas não são suficientes para purificá-las. Às vezes passa muita cura nas nossas mãos, mas essa cura curou todo mundo do lado de fora, mas não teve capacidade de curar o meu caráter doente. Aí o homem saiu pulando e saltando. E o que aplicou o bálsamo voltou doente para casa. Isso é um exemplo, tá? Você não ir procurar na Bíblia isso. Estou falando, o aspecto do pregador é isso. Ele está aqui se esmiuçando para poder dar uma palavra que transforme a vida. E geralmente a vida é transformada porque fala da vida de Cristo que emana na alma de um homem. Mas não quer dizer que esse homem que está trazendo a mensagem tem garantia. Porque trouxe a mensagem, porque trouxe a palavra. Mas ele conseguiu perseverar em tudo aquilo que se fez necessário. Essa mulher, ela tem uma resposta maravilhosa. Ela diz assim, ó, eu vou guardar vocês aqui com uma condição. Diga qual? Livramento. É negócio. Vou repetir. É negócio. Para Raabe, é negócio. Todo mundo era sujo em Jericó. Vou repetir. Todo mundo era sujo em Jericó, mas tinha alguém mais sujo que ela? Em fama não tinha. Então ela falou, para mim só tem uma opção. Ou me converto, ou eu pereço. E não tem problema, porque às vezes nós chegamos na igreja e é debaixo de uma pressão, de uma arma na cabeça, de uma ameaça, de uma afronta, diz assim, não, eu
Você quer aceitar Jesus, o cara está lá do lado de fora já com o canhão. Você já chegou aqui para ser, não, eu, que hora eu apelo, eu quero. Já vem chorando. Lógico, quem quer tomar bala na cara? Os causadores de dano aí fora, então, como nós éramos, meia dúzia aí. Então, você chegou na igreja, meu irmão, é o parque. É uma maravilha. Porque aqui, até para o irmão lhe dizer um desaforo, ele fala, meu irmão, eu já queria até pedir perdão ao irmão, se eu afrontei o irmão. A igreja é maravilhosa. Porque até para você dizer umas verdades para um membro incircunciso, você chega para ele e diz assim, ô meu irmão, você me permite, com toda a sabedoria celeste, com toda a sabedoria celeste, lhe dar uma direção, e eu já peço perdão se o irmão não concordar. Sim, irmão, diga. É porque o irmão está errado. Isso na igreja, toda essa pirotecnia, essa engrenagem, para poder não ouvir desaforo. Lá no mundo, o cara já chega com uma barra de ferro, dá 2 pau e depois pergunta, foi você que fez isso? Por isso que a igreja é o melhor que há. Por isso que a gente já viu tanta história aqui. O cara vem aqui debaixo de sentimento de fuga, de perseguição, de medo, pânico, pavor, toda sorte de mazela, ele chega na igreja. Ou de oportunismo. Tem cara que chega aqui, vê um monte de menininha crescendo, mas é assim, rapaz, eu vou aceitar Jesus, é aqui. Ele não quer aceitar Jesus. Ele quer ciscar no galinheiro. É uma raposazinha miserável. A gente está até com as armadilhazinhas aqui para pegar a raposa. Eu anunciei, não é nem para anunciar. Vira homem de Deus, vira mulher de Deus, que não vai faltar casamento. Que não tem nada de comer merenda antes do intervalo. Viu? Não tem esse negócio aqui. Vai mudar, muita coisa vai mudar. Até para a gente ver se a gente, enfim, a gente descobre quem são os nossos 318 aqui. Que até hoje, meu amigo, a gente faz propósito. Cria ministério. Vamos criar agora o ministério tal, que vai ser de propósito. Criar, o diabo vai e dá um... Porque a gente é muito emotivo, né? Eu senti de Deus, meu irmão. Eu senti me queimando. Geralmente, esses que mais sentem. É o primeiro a tomar uma tapa. Por isso, quando tem alguma convocação, eu falo, pense bem o que você está fazendo. Não venha por emoção, porque o diabo não vai deixar barato depois que você escolher. Depois que o óleo cair, esqueça. Não tem mais inocente. O diabo vai tratar você como um inimigo capaz de causar dano. Toda vez que alguém se aproxima do altar, acabou a brincadeira, o tipo de demônio é outro. O demônio que vem fala assim, é demônio matador mesmo. Tropa de elite do inferno. Que é para o homem ser levado a um nível terrível. Então, essa mulher fala assim, se eu guardar vocês, vocês me livram? Vocês me livram? O cara fala, rapaz, a gente livra. Pronto. Beleza. Eles falam, mas desobrigados nós somos. Se você, quando nós sairmos daqui, der com a língua nos dentes. Sabe por quê? Eles não confiaram. Até pelo aspecto daquela mulher. Quem é ela? Uma meretriz. Então, uma mulher fazendo isso, qual é o assustador aqui? É que aquela mulher tem palavra. Ela não denunciou os caras. Colocou a vida em risco. Tanto que quando chegam os soldados do rei, chega para ela e diz assim, esses homens estiveram aqui, nós já sabemos. Olha que artista. Ela falou assim, estiveram mesmo. Vieram se divertir um pouco,
ficaram um tempo e já foram. E se vocês saírem correndo, ainda pega eles. Rapaz, será que é ninja? Se vocês forem por aqui, mandou os caras para o outro lado. Assim, ó, ainda disse para eles, ó, fique escondido 3 dias, lá no monte. Aonde? No monte. Eles vão descer, e quando descer, ele falou, fique sabendo você, se for armação sua para a gente, o Senhor vai dar de qualquer forma essa cidade. Vou repetir para vocês. Com ou sem Raabe, é bem claro o que ele fala. Eles falam, os espias. Desobrigados seremos, se porventura você mudar de ideia e denunciar esse plano. Nós vamos vir da mesma forma, o Senhor vai dar, e nós não vamos gerar livramento. Então, aprenda. O Senhor já tinha dado a terra. Vou repetir, o Senhor já tinha entregue a terra. Alguém precisava ser salva e produziu sabedoria. Uma mulher se apresentou para uma cidade que já estava perdida. E disse assim, ó, essa cidade aqui, esqueça, já é de vocês. Deus já deu para vocês. O espírito do povo está caído. E nós já sabemos o que Deus vai fazer. Então, aquela mulher, ela realça, reafirma e dá ânimo para aquele que está indo espiar. Você já viu gente que você vai ministrar e é ela que ministra você? Pois é. Imagine os espias ouvindo aquela mulher falando de Deus. Quem é aquela mulher? A meretriz. Falando de Deus com tanto entusiasmo. Certamente o Senhor já deu a vocês essa terra. Certamente. Agora é o seguinte, vamos fazer uma troca. Eu sei da força de Deus, eu sei do poder desse Deus de vocês, mas eu preciso de livramento. Quer livramento? Quer? Pronto. Corda de escarlate ou tecido carmesim. Corda de escarlate, tecido carmesim. A mesma coisa. Ela usa essa corda para descê-los pelos muros. E dali eles vão empregar fuga. Só que eles liberam uma palavra. Nós não estamos vindo aqui para cumprir uma obra para o nome de Josué ser eternizado. Não, não. Nós estamos aqui para relembrar que de Gênesis a Apocalipse foi estabelecido para apontar para Jesus vir fazer a redenção. E por mais que a gente vá, ou nós iremos gerar um livramento para você, mas o que vai te libertar é o sangue. Vou repetir. A corda forte vai nos dar um livramento de descida, mas o que vai libertar a sua vida é o sangue carmesim. Então, a corda que gerou livramento para nós, vai gerar salvação para ela. Então ele vai dizer assim, a mesma corda que você usou, e logo o carmesim, né? Porque aqui vai apontar para Cristo, né? É aquele que não julga os seus feitos no âmbito de condenar você e impedir você de se apresentar no trono da graça. Você pode ter feito toda sorte de asneira, mazela, miséria, desgraça lá fora, mas se você decidir por Cristo, esse sangue aqui, citado nessa palavra, chamado de carmesim, entra em você. Esse sangue faz com que você, que noutrora não tinha capacidade nem dignidade alguma de se apresentar no altar, quando ele toca em você, você vive a plenitude de uma transformação. E isso é muito forte, e vocês devem refletir acerca disso, porque o imoral, ele pode falar de Jesus,
sem ser transformado. O pecador, ele pode falar de Jesus sem ser transformado. Agora, ter o seu nome lembrado na história, entrar na linhagem do Machia, de Jesus, você teve que passar por uma transformação, e não tem nada a ver com o negócio que você fez de troca, não, é com arrependimento genuíno que você produziu, quando encontrou a oportunidade de se apresentar perante o Senhor, uma fama. Todo mundo ataca Israel, Israel só contra-ataca. Você nunca vai ver Israel atacando. Israel só contra-ataca. O problema, sabe o que é? É que o ataque que fazem contra Israel ativa a válvula da justa justiça celestial. E parece que são homens ali que estão lutando. No aspecto físico até que sim. Mas toda a engrenagem mental, estrutural, força bélica, sabedoria celeste é o próprio Deus fazendo. Tanto que ele falou, eu irei, Israel, pelejar todas as suas pelejas. É o Senhor que peleja. Aqueles que se submetem à vontade de Deus, estabelecendo na sua vida o Cristo como primordial, Deus se levanta. Deus faz coisas maravilhosas. Ah, mas não é fácil. Não tem facilidade em evangelho, não. Esqueça. Todo mundo se arrebentou. Só vai ter alegria na terra prometida, que não é essa aqui não. Aqui é terra da sobrevivência. Aqui é terra da subsistência. Aqui é o que for fiel até o fim vai conseguir entrar naquele lugar. Agora, há um padecimento, há uma luta diária, cotidiana. Só que, quando você decidiu por Jesus, o que isso causou na sua vida? Porque aquela mulher com fama de prostituta, e outra coisa, a Bíblia não mudou o nome dela não. Raabe a meretriz, no Antigo Testamento. Raabe a meretriz, no Novo Testamento. E da linhagem dela veio quem? E aí? Será que da sua casa não pode sair coisas maravilhosas? Será que da tua história Deus não pode suscitar algo poderoso? Será que não tem algo tão grandioso que Deus pode cumprir na sua vida e através da sua vida? Ou você está concentrando muito mais esforços ao que o diabo está te falando do que a capacidade da fama que Israel tem? Porque Israel tem uma fama. Eu não estou falando do país Israel. Estou falando do país Israel celestial, a terra celestial, o nosso futuro. Eu estou falando de um Deus que é afamado. Estou falando de um Deus que Ele é muito poderoso. Só que, quando você encontra com Ele, qual é o tipo de troca que você está fazendo? Vou repetir. Todo mundo aqui encontrou com Jesus, não foi? Oi? Mas Jesus encontrou com você? Ou verbalmente você falou que Ele é o autor e consumador, mas na hora H, na hora que vem a prova, a deprê, o problemaço, quem é você? Que tipo de negócio você faz pelo reino? Ou para entrar no reino? Aquela mulher fez o negócio mais importante da vida dela. E porque ela teve coragem, bravura e gerou livramento, Deus permitiu que aquele ato se transformasse em um memorial. Então, pode lhe chamar do que for. Mas se você cumprir da forma que Deus quer... Ah, mas ele é isso, ela é aquilo, mas você viu o que ela fazia? É. Mas depois que ela encontrou com Jesus, quem é ela? Quem é ele? Quem é? De tempo em tempo, Deus está nos levando a refletir sobre essa história. Cada conto de uma forma, cada momento de explanação se tem uma análise específica. Mas
Que negócio você tem feito pelo reino? Você tem feito muita coisa, muita barganha na terra? Ou você tem convicção que tudo aquilo que é para ser feito tem que glorificar Jesus? Porque essa corda gerou livramento para homem, mas gerou salvação para uma casa. Essa corda de escarlate, ou de escarlata, gerou livramento para 2 espias, mas gerou salvação para toda uma casa. Vou repetir, gerou salvação para toda uma casa. Toda a família foi alcançada, toda a família foi alcançada. Só um aceitou o propósito. E Deus, por amor a essa uma, gerou com que a história da casa perdurasse no tempo. Até o dia de hoje, você escuta a história de uma prostituta. Talvez nós, prostitutas, talvez nós, que fazíamos coisas piores do que ela, e chegaram os espias para pregar o evangelho para você. Você denunciou eles ou você deu livramento para eles? Fez chacota deles? Ou você recebeu eles da forma correta e deu livramento? Por quê? Nós somos desobrigados. Depois de você ter ouvido essa palavra, depois de você ter recebido dessa graça, sair da igreja e viver a sua vida debaixo de asneira. Nós somos desobrigados dos livramentos e de responsabilidade. A responsabilidade daquele que entendeu é sua. Então você é responsável pelo que vai acontecer daqui para frente. Você tem que assumir responsabilidade. Agora, está na hora de você estabelecer na sua casa um nível de transparência muito superior, a ponto do cordão de escarlata estar lá. A rua tem que ver que você é de Jesus. Seus vizinhos têm que ver. E não é falar de religião, é falar de cristianismo. Cristo no centro. Cristo habitando. Cristo que morreu. Cristo que ressuscitou. Cristo que foi preparar o lugar e já está voltando para buscar a gente. E na sua rua talvez ninguém saiba que você tem poder de Cristo. Você tem convicção que Ele é forte. Porque talvez você continue negociando com a terra. E não convence com aquilo que é importante. Aquela mulher, quando vê os espias, diz assim: eu sei quem é Deus. E eu não sou cristã. E o que eu faço, com certeza, desagrada a Ele. Mas eu quero uma oportunidade. Então, hoje também é uma noite de oportunidade para nós. Que estamos aí flertando, né? Com o pecado. Flertando com os graus de dificuldade de demorarmos de ver Deus cumprir alguma coisa. Então, hoje é uma noite de pegarmos esse fio de escarlata, esse fio carmesim, e estabelecer na porta de casa o livramento para a sociedade, já que você disse que já tem a salvação. Então, alguém lá precisa ter, alguém lá precisa receber, alguém lá precisa ver essa porta pintada com os livramentos do Senhor. Alguém lá tem que ver que você é cristão. Alguém lá tem que ser influenciado pela palavra de vida eterna que o Senhor lhe concedeu. Só que você está muito ocupado com a desculpa que é para sustentar sua família. Refletiu ou não entendeu? Nós estamos muito ocupados. E quando eu falo nós, eu me incluo. Eu estou fazendo coisas com a desculpa que é para sustentar minha família. Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de nós, aquele que botou a mão no arado. Nós botamos a mão no arado. O senhor já tentou largar? Eu tenho medo. Eu tenho medo de largar. Vontade, sim. Só que quando eu vejo a fama desse Deus, e depois de tudo que Ele fez, pegou alguém desgraçado,
que ninguém na sociedade daria crédito. Colocou ainda debaixo de responsabilidade. Trouxe um outro maluco lá dos Estados Unidos para vir ungir um bosta como eu. Aqui. Se isso não é espiritual, eu não sei o que é mais espiritual. O cara me disse que eu ia comprar um carro, eu achando que o carro era para mim. Depois eu fui entender que eu não tinha nem moral para ter nenhuma bicicleta. Mas eu precisava carregar um grande homem de Deus no carro. Aí eu fui o chofer do cara. Aí no final o carro ficou para mim. Porque Deus não está nem aí para carro. Mas carrega a presença para todo lugar. Carrega a presença. Que presença? O fio de escarlata. O fio carmesim. O fio carmesim. Deus faz, Deus cumpre. E com as precipitações das nossas mãos, as nossas mãos estão infestadas de irresponsabilidade de ações. Com a desculpa que vamos ajudar Deus ou é para sustentar, para fazer alguma coisa. E precisamos, nesses dias, passar por uma purificação. É um momento de reflexão, essa é a nossa cantata de Natal. Não tem presépio nem presepada. Não tem. Tem princípio. Tem propósito. E tem verdade. Aí o cara fala assim, não, mas você não pode, porque tem gente que gosta. Meu amigo, tem gente que gosta de tudo, tem gente que não gosta de nada. Eu respeito quem gosta e você respeita eu que não gosto. E assim que funciona. Agora, eu vou pregar o que está na palavra de Deus. Como o povo não gosta de ler a palavra de Deus, porque, meus irmãos, se o povo de livre e espontânea vontade decidisse em toda a sua trajetória de vida, pelo menos em cada ano de idade, ele lesse a Bíblia. Quantos anos você tem? Eu tenho 70, já tinha lido a Bíblia 70 vezes. E não cairia em nenhuma conversa fiada de ninguém. Não. Porque a palavra ia produzir a libertação necessária. Agora nós vivemos uma vida que depende muito do outro ler, do outro fazer, do outro sempre. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E diferente dos tempos da sinagoga, que quem tinha que ministrar eram os principais da lei, hoje não, pós-advento da graça, essa palavra ela é livre para você. E um outro grande benefício, médio, péssimo, bom ou não importa, pelo menos é o que está escrito na Constituição, o Estado brasileiro é laico. Então você ainda tem liberdade de ler isso aqui, gritando na rua. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Só que vai chegar um tempo, e já está chegando, que em algumas nações já proibiram. Vai chegar aqui, e eu quero ver quantos rounds você dura sem a ministração da palavra. Eu digo por experiência própria. Se eu estiver fora daqui do estado, e eu acordar com rotina, eu leio a Bíblia, eu oro, e só começo o meu dia depois. Se eu acordar em cima da hora, você não faz mais nada nesse dia. Que adore a Deus. O diabo se encarrega de roubar todo o seu tempo e se apropriar até daquele momento que seria a adoração que você deveria dar a Deus. Então, por isso, quando eu estou fora, dia de culto, célula, estou no culto, criticando quando está ruim, mas estou aqui colado, assisto, e pergunto para ela, não veio não, assistiu a palavra? Não. Que crente é você? Poxa, mas para que isso? Para que isso? São as pequenas doses que nós tomamos todos os dias, que gera a proteção que o nosso corpo precisa. Até para a nossa casa continuar com a proteção de Deus. Eu vi um vulto passando lá, foi. Se o vulto entrou, é porque a presença saiu. Vou falar, se você está vendo o vulto na sua casa, a presença não está lá. Porque não tem como. Não tem, é impossível.
Uma casa que tem adoração a Cristo. Ah, mas o vulto fica onde? Derredor. Derredor. Porque ao redor, quem está lá de mão dada para proteger a gente são os anjos do Senhor. Isso não é mentira, isso é uma grande verdade. Quem está ao derredor são os demônios. Ah, mas eu vi um vulto passando aqui. Aonde? Na sua casa? Se preocupe. Na sua casa, se preocupe. Ah, foi na casa dos outros. Oriente. 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 Para que essas pessoas comecem a perceber que o mundo espiritual é mais real do que isso aqui. O mundo espiritual é mais real do que isso aqui. Imagine um filme passando 24 horas. É você o ator principal desse filme. E quando você peca, o setor de câmeras fazem pequenos vídeos e manda direto para Deus. Diz assim, ó, olha para Carlos, olha para isso como ele está, olha para Simone. Não é ele que estava lá pregando? Não é ele que estava dando volta lá no monte? Não é esse miserável? E é assim que funciona? É assim que funciona. O mundo espiritual é assim. Quer gostemos ou não. Então, existem muitas consequências que nós estamos arcando nesses dias por coisas, ações, pensamentos que tivemos, que fez com que o diabo tivesse alguns tipos de chancela para ir lá no céu e falar, ó, vai abençoar ele? Vai fazer? É assim? É. Que as nossas máscaras caiam. Começando pela minha. Começando pela minha. Que as minhas máscaras caiam. Que o meu homem miserável venha morrer. De preferência agora. Sabe por quê? Porque não vai valer de nada nós estarmos aqui, nesse ajuntamento, e naquele grande dia, eu não subi, nem tu subir. Valeu de quê? E me assusta essa meia peregrinação, ser meio obediente. Me assusta eu ser tão influenciável pelos ataques do diabo e da carnalidade. Eu me assusto comigo mesmo. E eu preciso sempre produzir arrependimento. Porque o arrependimento é o que mais o diabo odeia. Mas é o que mais te mantém no altar protegido. É isso? É. Arrependimento. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, essa mulher, ela teve uma atitude para fazer um negócio e teve seu nome escrito na história. Pergunta que não quer calar. Desobrigado eu sou hoje. Depois de produzir o ensino e você continuar saindo daqui e tendo ações de tamanha apatia, de tamanha irresponsabilidade e não colocar as coisas em ordem na sua casa. Além de colocar as coisas em ordem, coloca um fio de escarlate. O que é isso? Livramento. O que é isso? Deus dizendo, eu continuo fazendo. O anjo passou da morte, lá não toca. Por quê? Porque onde tem arrependimento, tem a reconciliação com o Senhor. Então nós precisamos. Ano dentro desse calendário acabou. Vamos ter o culto da virada, quarta-feira, para estabelecer uma direção para 2026. E Deus já me deu uma direção para 2026. Esse ano foi um ano das portas abertas. Irmão, eu fiquei feliz demais quando Deus deu esse tema. Falei, que porta foi essa, pô? Eu perguntei, quais foram as portas que o Senhor abriu? Que eu me lasquei de Gênesis e Apocalipse esse ano. Aí Deus falou, e qual a lição que você teve? Se eu só tive portas que me geraram problemas, o problema não está na porta. O problema está em mim. E Deus não quer lhe perder. Deus não quer me perder.
Então, são portas abertas e outras trancadas. Eu revi muita coisa. Eu reconheci muita miserabilidade que ainda emanava em mim. E eu vi que a igreja, ela tem que ser muito mais protegida por pessoas idôneas, desprendidas do seu eu e da sua vontade. Porque a igreja não fala de um homem, né, carnal. A igreja fala de Jesus Cristo. Ele é o dono da igreja. Se coloque de pé, por favor. Desobrigado eu sou hoje. Depois que você ouviu a palavra e não refletir sobre ela. Você entrou aqui ainda fazendo algumas coisas que desagradam a Deus, ou algumas precipitações, ou tirando essa parte das asneiras e precipitações, vamos para a questão da briga de caráter. Teu caráter não tem que ser revisto muita coisa, não. Teu caráter não é miserável, não. Você acha que é alguma coisa que você não é nada igual a mim? O que ainda gera impedimento para a sua casa viver e cumprir tudo aquilo que Deus tem? Para a sua casa agora. Porque uma mulher que é prostituta, ela defende a casa dela toda. É impossível eu que não sou prostituto não conseguir defender a minha. Tomou? Se Raabe consegue livramento, e a Bíblia continua chamando ela de meretriz, mas a casa toda foi salva. Então, que espécie de merda somos nós? Que não andou no prostíbulo, mas também não consegue alcançar a benevolência. Quem somos nós, afinal? Que a mulher falou assim, ó, se me guardar, eu guardo vocês. É negócio. O primeiro momento para ela foi negócio. Mas ela teve coragem de cumprir. Aonde foi a prova de Raabe? Quando os soldados vieram. Falou assim, a gente já sabe, viu? Já sabe que os espias estavam aqui. E dá logo o jogo todo. Dá logo. Aí vem a artista. É verdade, meu senhor. Teve dois, que nem entendeu muito bem o que eles iam fazer, mas estavam aqui mesmo na cidade. Corra por ali, ó, saíram. Sabe o que é isso? Ela falou, a cidade está perdida, e só quem pode proteger é o Deus do céu. Então ela falou, ó, linha na pipa, eu já dei destino à minha vida, cada um por conta própria. Aí os soldados dizem assim, os espias dizem assim, ó, nós não temos mais a obrigação de cumprir com qual juramento? Com que você me fez cumprir. A mulher fez os espias jurarem algo que a Bíblia trata como o quê? Não jureis. Uma meretriz em uma vida dissoluta conseguiu fazer dois homens que conhecem da lei fazer juramento que a lei condenava. Será que é vendedora, essa miserável? Resumindo, eles dizem para ela assim, nós não temos mais a obrigação de cumprir esse juramento que você nos fez jurar. Se alguém ficar sabendo. Agora, outra coisa. Coloque todo mundo que pertence à sua casa dentro de... Porque o livramento vai vir para quem estiver dentro de... Se sair, nós também não temos a obrigação de dar livramento. Que a espada vai cantar em Jericó. Agora, quem estiver na sua casa, está protegido. Uau! Que tremendo! Aí vem minha preocupação comigo mesmo. E lá em casa, será que está protegido? E na sua? Porque Josué está chegando.
Já estão dando as voltas. E na hora que entrarem na cidade, tua casa está protegida? Tá? Porque uma mulher fez 2 homens estabelecerem um juramento. Esse juramento foi tão forte, que quando eles chegam lá, que conta a Josué o que aconteceu, Josué falou, vamos guardar a casa toda. Está feito. Deus manda Josué não somente guardar, estabelecer nas crônicas da história, meu irmão. E quando você vai ver a linhagem de Jesus, essa mulher, ela se envolveu com quem? Salmão. Não é o salmão, não. Salmão. E nessa conjunção, quem foi que nasceu? Boaz. Dessa mesma linhagem veio o Redentor, Jesus. Sabe o que é isso? Agora, sinceramente, toda Jericó sabia da fama da mulher, não sabia? Você casaria, quem aqui casaria com uma prostituta? Tá, vou mudar. Qual mulher aqui se casaria com um garoto de programa? Que tem vários filmes, tipo aquele, como é aquele Frota? Está repreendido, sai dela. Ou seja, quem teria coragem de dar mão e sair assim? Eu não estou falando de quem vive uma vida dissoluta. Eu estou falando de alguém que conhece a palavra e depois de conhecer a palavra, casar com. Você casaria? Não, porque a nossa linhagem é buscar quem está caminhando no mesmo princípio, sim ou não? Porém, lá em Israel, tem um homem que viu a real mudança da mulher. É possível? Totalmente. Ah, mas a cidade continuava chamando. Quem anda, sente, conhece, e o relacionamento com Deus faz com que a presença convença o ambiente que você é outra pessoa. Quem não carrega a presença pode pensar, falar o que quiser. Agora você que conheceu, vá julgar quem Deus já salvou, vá julgar para você ver o que Deus vai fazer com você. Não, mas você sabe o que era, quem ele era? Sim, tu era o quê? Você é o quê? Jornalista do IBGE, miserável? Chegou aqui, entregou a vida a Jesus, é com ela e com Jesus, é com ele e com Jesus. E aí a renovação vai vindo, a transformação também. E mudar uma galera difícil como a gente. Concordam que demanda tempo? Demanda tempo. Demanda tempo. E quem diz assim, não, eu quero adorar o Senhor, quero fazer a diferença. Eu estava vendo em Yom Kippur, pô. Uns cabras machos dando tanta volta. Não, agora sim, ó. Eu me sinto muito mais forte do que antes. Eu falei, filho, pede misericórdia. Não, eu estou falando sério. Eu falei, ô miséria, peça misericórdia a Deus. Pronto. Não pede misericórdia, cai. Porque quando o cara diz assim, ó, rapaz, agora sim eu já venci esse pecado. Oh, meu Deus do céu. Cai na esquina. Qualquer um, tá? Pode ser quem for. Achou que venceu. Foi para uma lista negra do inferno. Ele falou assim, derruba ele. Derruba ele. Faça tudo, invista tudo. Porque o diabo investe tudo, tá? Para poder envergonhar a gente. O diabo está disposto a fazer tudo. Para invalidar a oração. Para invalidar o jejum. Para invalidar o sacrifício que você fez. Porque quanto mais um homem de Deus, uma mulher de Deus, se mete em níveis de pecado e vergonha, outras pessoas não querem servir esse Deus. Por quê? É como se diminuísse a capacidade de transformação do Senhor. Ah, mas tudo cansa. Tudo cansa. Mas Deus te salvou para quê? Para você viver essa vida dessa forma?
Tudo cansa, mas a sua carne é mais importante do que o propósito e a chamada. Porque muita gente, imagine Raabe entrando aqui, com Salmão, de mão dada. Como é que você ia receber Raabe aqui? As moças. E devo falar a vocês, aos navegantes, Raabe era muito bonita. Muito bonita. Então Raabe ia entrar aqui com Salmão. A beleza ia gerar crítica. A disposição e a atitude, a humildade dela ia gerar crítica. E aí de repente, meus irmãos, muito boa noite. Com a oportunidade hoje está nossa irmã Raabe. Aí sobe Raabe. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Exibida. Eu não sei não, viu? Eu olhei para ela, você percebeu o que eu percebi? Percebi que você tem um cão, miséria. Você tem um olho grande, miserável, que não aguenta ver alguém sendo usado por Deus, que quer... É isso que você é. Culto dos homens. Quem vai pregar hoje é Salmão. Chega Salmão. Irmãos, eu vou falar para vocês o que é confiar em Deus. Vocês ouviram a história? Alguns anos atrás, nós invadimos Jericó. E teve uma mulher lá, que deu livramento para o nosso povo. A história dela me encantou. Ela, sendo daquele povo, ela salvou os nossos homens guerreiros, que foram lá trazer um relatório para nós termos mais aceitação, o nível de acerto melhor na guerra. Porque foi o que aconteceu. Da casa de Raabe, eles viram toda a cidade. Então eles tinham a visão do que fazer quando entrasse. Então Salmão ia estar contando essa história aqui. Agora, irmãos, vou falar para vocês aqui um negócio. Raabe me falou que toda Jericó ela conheceu. Mas Jesus levou todos os pecados e lavou também e purificou também. Você ia aceitar Raabe? E os homens iam respeitar Salmão? Mas, rapaz, você é um guerreiro, viu, bicho? Agora, eu não tinha essa coragem, não. Me apresente um aqui que tinha coragem. A Deus mandou. Eu já vi muita gente sendo rebelde com aquilo que Deus manda. Com medo do que a população vai falar. Com medo do que a instituição igreja vai tecer de comentário. Para você é prostituta, para Deus é salvação. Para você é alguém que não merece a atenção. Para Deus, aceitou o sangue, está rendida, está perdoada, está amada e está habilitada. É isso que o Evangelho faz com gente como a gente. Aplauda forte a Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Essa palavra produziu cura. Esse sangue carmesim, eu gostaria que o Senhor pudesse derramar em cada casa. A conscientização desses dias, da postura que nós temos que ter como pregadores da Tua palavra, como obreiros da Tua casa, como levitas, como instrumentos, como aqueles que fazem a diferença. Senhor, em nome de Jesus, eu não sei bem quem entendeu essa mensagem. Eu sei que eu entendi. Eu sei que a questão do subjugar tem impedido muito a nossa vida de chegarmos nos lugares que o Senhor tem guardado para nós. Porém, nessa noite eu quero declarar uma libertação da nossa alma.
tudo aquilo que o diabo estava condenando, Senhor, tudo aquilo que o diabo ainda estava, toda vez que o teu povo ia para uma linha de rompimento, o diabo se lembrava que as asneiras que nós fizemos. Nessa noite, eu declaro o teu sangue carmesim. Nessa noite eu declaro a purificação, a cura, o perdão. Senhor, eu declaro cura e perdão nesse lugar. Senhor, eu declaro alinhamento do Senhor nesse lugar. Senhor, eu declaro filhos sendo posicionados nesse lugar. Eu declaro as nossas casas todas alinhadas. Os casamentos, os matrimônios, meu Deus, os filhos, os pais, as mães, a família sacerdotal, Senhor, os pastores, auxiliares, presbíteros, Senhor, evangelistas, todos experimentando do fio carmesim, da corda, porque talvez o fio vai servir para alguns, mas tem outras vidas como a minha, que eu preciso da corda, para escalar, porque o fio é lembrança, a corda é o livramento. Vem dar livramento para esse povo, vem dar livramento para as nossas casas. Senhor, nós nos rendemos a Ti. Meu Deus, uma necessidade de nós produzirmos frutos de arrependimento. E eu declaro nesse altar o Teu poder se manifestando. Eu declaro vidas sendo tocadas nesse lugar. Eu declaro um novo tempo, uma nova estação. Eu declaro o Senhor convertendo, convencendo, transformando os nossos corações, a nossa mente, o nosso olhar. Senhor, por favor. Tem dia que não tem emoção de quebrantamento, mas tem razão de conscientização. Essa palavra está produzindo razão para conscientizar as nossas vidas. E eu te agradeço. Guarda essas colunas. Guarda esse lugar. Guarda-nos, Senhor. Precisamos ser sacudidos por Ti. Nossa casa precisa viver milagre. A comunidade, a sociedade, a vizinhança tem que sentir confiança no nosso lar. No nosso lar tem que ter confiança. No nosso lar tem que ter a presença. No nosso lar tem que ter uma família bendita, que recebeu livramento porque alguém quis apagar a sua história, da imoralidade, da carnalidade, do pecado, do erro e do engano. E por causa disso o Senhor alcançou toda a casa. E por causa disso o Senhor fez promessa. E por causa disso o teu sangue carmesim, até o dia de hoje, tem nos perdoado, tem nos amado, tem nos lavado, Senhor. Obrigado, Pai. Muito obrigado pela vida daqueles que estão aqui, dos que estão assistindo. Se tiver alguém aqui que quer aceitar o Senhor, que o Senhor toque no coração para eles virem no altar. Aqueles que nunca fizeram aliança com o Senhor, porventura aqueles que estavam afastados, que nessa noite possa chegar o entendimento, porque nós seremos desobrigados se ao saírem daqui e continuarem fazendo as mesmas asneiras, o colapso chegue, a perdição por completo chegue. Hoje a palavra misericórdia, Senhor, é transformada em sangue carmesim, que está na porta desse lugar, está nos umbrais desse lugar. O teu sangue carmesim, Jesus, que o Senhor possa curar, libertar, sarar e nos habilitar para um propósito poderoso. Em nome de Jesus, aplaudam forte o Senhor. Graças a Deus.